Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Papo Inclusivo. Aqui com a gente a cientista, mestre e doutora em biologia molecular, cofundadora da Atismo, que ela vai contar pra gente o que é, e também é considerada diva da genética. Ela é gênia da genética do autismo, porque ela destrincha tudo pra gente. Olá, bem-vinda, Graciela Pinhatari. Nós vamos saber o que é Atismo e como surgiu. Tudo bem? Tudo bem. Olá, eu gostaria primeiro de agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz por estar aqui. Vou contar um pouquinho, então, de como surgiu o Atismo e como eu surgi no Atismo. Atismo é uma startup de biotecnologia que tem como objetivo a medicina personalizada. Isso é, a gente visa, a partir dos exames genéticos, fazer um direcionamento para o tratamento mais individualizado dos autistas. Na verdade, não só dos autistas, mas das pessoas que têm transtornos do neurodesenvolvimento. E a nossa ferramenta são os exames genéticos. Então, quando nós montamos Atismo, nós tínhamos a ideia de fazer os exames genéticos como sendo colaborador tanto no diagnóstico como também numa perspectiva terapêutica, que ele pudesse dar subsídio para o médico no tratamento. Então, nosso objetivo era esse. A Atismo, ela surgiu a partir de um pai de uma criança com síndrome de Rett. Ele propôs para alguns cientistas que eles se reunissem e formassem essa startup. Na verdade, num primeiro momento, não era para que nós formássemos uma startup, mas sim que nós formássemos uma instituição que pudesse não só fazer pesquisas baseadas em genética, em outros comportamentos, em outras definições, mas que também nós pudéssemos atender os pacientes. Então, nós nos reunimos, mas também nós fomos em Brasília propor essa ideia de criar esse instituto. Só que, infelizmente, nós fizemos isso por um ano e não conseguimos. Então, como já estávamos reunidos com essa filosofia de fazer algo para as pessoas autistas, para os autistas... Doenças raras e autismo, né? Doenças raras e autismo, porque, na verdade, o autismo nível 3, eles têm tantas alterações genéticas raras que, na verdade, vira algo como doenças raras. Uhum. Então, nós colocamos que o objetivo era estudar essas condições. Uhum. E eu entrei na Atismo porque eu trabalhava num projeto chamado A Fada do Dente. Uhum. É um projeto da USP que estuda os mecanismos biológicos envolvidos com autismo. Então, minha carreira acadêmica, até eu entrar no meu pós-doutorado, ela foi voltada à biologia molecular. Quando eu entrei no meu pós-doutorado, isso em 2009, eu comecei a trabalhar com autismo, porque nós tínhamos o objetivo de estudar os mecanismos biológicos envolvidos com autismo. De que maneira? Utilizando polpas dentárias dos autistas. Então, a gente começou a estudar o autismo a partir das células da polpa dentária e eu precisava desses dentes. Aí eu fui trabalhar com um médico que esse projeto ele ainda existe na USP, ele é comandado com a professora Patrícia Beltrão Braga, que também foi uma das sócias fundadoras da Atismo, então ela era uma dessas cientistas que esse pai procurou para formar Atismo. E a gente pegava as polpas dentárias, fazia um procedimento chamado reprogramação celular, que é como se nós colocássemos essas polpas dentárias num túnel do tempo. Aí essas células, que eram células adultas, elas se tornavam células embrionárias. Quando elas se tornavam células embrionárias, o que acontecia? Fazia um processo que a gente chama de reprogramação celular. E o que acontece quando a gente faz uma célula embrionária? Só para a gente entender bem. Uhum. A célula embrionária ela é a célula que dá origem a todas as células do organismo. Então, a gente fazia um mecanismo
que dava origem a células, que poderia dar origem a qualquer célula do organismo. E que célula que está comprometida, ou quais células estão comprometidas no transtorno do espectro do autismo? Células neurais. Então, a gente foi atrás de fazer neurônios para estudar. Se a gente fabrica neurônio a partir de célula do autismo, o que a gente pode dizer? O que tem de diferente nos autistas que não tem nos neurotípicos? E com isso, a gente poderia dizer, puxa, eu posso melhorar se eu tratar com X ou com Y? Então, além da gente estudar o autismo numa placa, no laboratório, a gente poderia intervir de alguma forma. Então, eu entrei no autismo com essa demanda. Foi para estudar e fazer algo para essas pessoas. E aí surgiu o autismo. Por quê? No meio do caminho, a gente começou a entender que o autismo era um transtorno genético. E as ferramentas que são os exames genéticos poderiam permitir com que a gente descobrisse o que eram essas alterações genéticas. Legal, eu ia te perguntar de onde veio o interesse pelo autismo, mas você já respondeu. Esses dentes que você recolhia para analisar era dente de leite ou o que era? Nós usávamos apenas dente de leite. Por quê? A gente não queria ter um processo invasivo. Então, a ideia era que o dente caísse, que nós não fizéssemos nada com aquele indivíduo. O Rafa tem uns 4 dentinhos de leite. Serve? Não serve. Não, não tem a polpa. Não tem a polpa, porque, na verdade, quando você deixa o dente cair, você precisa coletar ele imediatamente. Né? Por quê? Morre, A né? polpa é aquele tecidinho mole que fica dentro do dente. Ela precisa estar viva. E uma coisa muito importante que a gente não sabe, nossa boca, ela tem muito fungo e muita bactéria. Então, quando a gente deixa o dente cair, a gente precisa colocar ele numa água ou numa solução para preservar essa polpa, tanto viva como livre de bactéria. Então, quando a gente coletava essas polpas, a gente pedia para os pais colocar na água e aí depois colocar na geladeira para que nós pudéssemos pegar essa polpa e ter aquela celulinha viva. É muito legal quando a gente faz esse procedimento que as celulinhas vão soltando assim das polpas dentárias. É um experimento bem interessante. E depois, quando você vai fazendo todas as etapas, você vai transformando aquelas células, tanto em células embrionárias e depois nos passos até transformar ou num neurônio ou num astrócito. Esse projeto é muito legal. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, basta entrar no site, chama Projeto A Fada do Dente, é projetoafadadodente.com.br. É um projeto muito interessante, foi a professora Patrícia, é uma das fundadoras, e eu comecei esse projeto e a gente buscava, assim, esses dentes, e hoje tem mais, acho que de 300 dentes coletados. É muito, muito interessante. Muito. O que vocês descobriram com esse experimento? Nós descobrimos coisas muito interessantes. Nós descobrimos que os autistas têm menos ramificações nos seus neurônios, têm menos... fazem menos sinapses. Eu vou lembrar aqui de tudo que já faz um tempo que a gente fez. Basicão. E que quando a gente fez um negócio muito interessante. Nós separamos neurônios e astrócitos. O que é astrócitos? Astrócito é uma célula que serve de suporte para o neurônio, para dar alimentação para o neurônio. É como se fosse, ela varresse as coisas daquele sistema, ela levasse para fora. É uma faxineira. É como se fosse, e ela dá suporte para o neurônio para ele crescer, sabe? Como se fosse isso. A gente fala que é glue, célula da glia, célula da cola. E aí o neurônio cresce em cima dessa célula. É uma célula de sustentação. A gente colocou elas separadas, né? E aí a gente fez uma espécie de uma brincadeira, colocando neurônio sadio, neurônio de indivíduo neurotípico e neurônio de autista. E depois
astrócito de neurotípico com astrócito de autista. Aí, primeiro, colocou neurônio e astrócito, eles estavam comprometidos com menos ramificações. Quando você colocava astrócito sadio e neurônio autista, o neurônio permanecia igual. Uhum. Quando você colocava... Iguais? 2 iguais? Não, é o contrário. Quando você colocava astrócito ruim, neurônio de neurotípico, o neurônio... Menina, tocar no negócio Não, assim. eu entendi, gente. É o seguinte, ela é cientista. Ela precisa traduzir para nossa linguagem. A gente não entende nada. Tudo leigo, então, tá assim, difícil. quando a gente coloca astrócito sadio em cima de neurônio que é de autista... Por exemplo, sim. O neurônio recuperou seu fenótipo, Uau. mostrando que o astrócito tem um papel fundamental no autismo. Sim. E aí a gente começou a querer estudar os astrócitos, Sim. mostrando que a gente, na verdade, sempre estudou muito neurônio. Então, assim, e esqueceu dos astrócitos. Então, esse trabalho, ele traz uma demanda... O astrócito é um neurônio específico. É um tipo de célula do tipo de sistema estado. nervoso. Então, assim, mostrando que o astrócito, ele tem um papel importante nesse sistema. E ninguém dava essa importância. Então, esse foi... E, além disso, ele mostrou outros papéis de citocinas, mostrando uma neuroinflamação. Então, O que é citocina? citocinas são... Moléculas, não? São moléculas que fazem parte do sistema imunológico, que sinalizam processos inflamatórios. Então, a gente tem algumas substâncias que vão sinalizar isso. Legal. E eles mostraram que o cérebro ali tinha um processo de inflamação. Mas, a partir disso, o que surgiu na prática para ajudar o autista? Hoje, a gente consegue pensar... Se o neurônio precisa estar bom, então eu posso pensar em alguns medicamentos que sejam importantes para melhorar o astrócito, não só o neurônio. Sim. Então, isso... E ele traz delineamento... Já surgiu esse medicamento? Não surgiu. Mas ele traz a possibilidade de você estudar mais formas do que eu vou fazer naquele astrócito. Legal. E se realmente aquilo é importante. Então, ele abre perspectivas para eu estudar. Eu estudei um grupo de pacientes. Eram pacientes nível 3, que eram não verbais e que tinham algumas características. Eu tenho isso para todos os autistas? Não. Então, eu não sei. Então, eu posso... pegar outros autistas que tenham fenótipos diferentes e ver se eles têm o mesmo comportamento. Correto. Então, assim, ele abre perspectivas de pesquisa. Então, ter essas descobertas, ela me abre a perspectiva de eu pensar, são todos assim? Sim. Eu tenho diferença nos fenótipos diferentes? Eu tenho diferenças se eu tiver um autista que não tem essas características? Eu tenho diferença? Então, assim, eu penso em outras perspectivas. Isso é uma coisa que a gente precisa, de alguma forma, abrir os nossos horizontes. Sim. As pesquisas, quando a gente tem um achado desse, o que ela faz? Elas nos levam a fazer mais perguntas. E, assim, você vai me falar assim, existem pesquisas que direcionaram alguns medicamentos? Tem uma pesquisa que foi feita usando essa modelagem de doença que usou um medicamento chamado IGF-1 para síndrome de Rett. Quando eles fizeram que é uma síndrome rara. É uma síndrome rara que tem alteração genética no gene MCP2. Quando eles... Traduz, que é isso? É um gene Faz que... o quê? Qual é a função dele? Ele... atua lá no cérebro. Então, quando tem essa alteração, leva a síndrome de Rett. Tá? Então, as pessoas que têm síndrome de Rett têm alteração nesse gene. Aí, o que vai acontecer? Eles fizeram esse sistema que eu falei para vocês, de modelagem de doença, e tinha menos ramificações nos neurônios, os neurônios faziam menos sinapses, que é menos comunicação celular. E aí, o que aconteceu?
Quando eles colocaram um medicamento chamado IGF-1, os neurônios tiveram mais sinapses e mais ramificações. Aí isso levou a indústria farmacêutica a se interessar por essas moléculas. Sim. E aí eles foram para testes clínicos. E nestes testes clínicos, eles viram primeiro que o IGF-1 era uma molécula que não passava a barreira hematoencefálica. Então, eles precisaram construir uma outra molécula que pudesse passar a barreira hematoencefálica. Isso foi uma coisa. Aí, eles hoje têm um medicamento que surgiu a partir desse experimento, que é o trofonetide ou Day-Blue. Não tem no Brasil. Para essa doença rara. Para essa doença. E aí, o que eles tem fizeram? aonde? Tem nos Estados Unidos, foi aprovado no FDA. Mas quando aprova lá, a gente pode ter uma perspectiva boa que ele venha para o Brasil. Legal. Então, assim, foi feito através dessas pesquisas. A minha perspectiva de dizer isso para vocês é que pesquisa básica leva ao conhecimento e o conhecimento pode gerar perspectivas futuras de tratamento. Acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Pode ser uma coisa muito pequena que hoje não tem uma resposta eficiente, que nem esse trabalho do IGF-1. Ele saiu em 2010. E o trofonetide saiu ano passado, 2023. Foram 13 anos. É para a gente entender a importância das pesquisas, da mas a ciência, de gente tudo. conseguiu trazer um medicamento. Pode ser que ele sirva um dia para o autismo, por que não? Pode ser que o IGF-1 tenha uma resposta promissora? Sim. Não sei te responder, mas do momento que a gente abre esse caminho de perspectiva e de pesquisa, a gente consegue ter algo, almejar um futuro. Sim. Possibilidades, né? O autismo é genético ou a gente se torna autista? Então, vamos lá. A gente nasce autista. Ninguém se torna autista. E o autismo é majoritariamente genético. A gente tem estudos que mostram que o autismo, o risco, né, de autismo, mais de 90% genético. Então, pai e mãe, ou os dois devem ter? Não. Às vezes, o que acontece? Eu falei para vocês que o autismo é um transtorno do sistema nervoso central, certo? A gente tem alterações genéticas em genes que são o quê? Que comandam o sistema nervoso central. Na maioria das vezes, o pai e a mãe não têm autismo. Mas não a gente tem. não tem autismo. Mas eu falei também que é um transtorno do sistema nervoso central. Então, vamos pensar tudo junto. A gente, na família da gente, a gente pode dizer que nunca teve uma pessoa com autismo? Não, Eu posso dizer que meu tataravô não era autista? não dá para saber. Eu posso dizer que meu avô não era autista? Eu só tenho Não dá pra saber. Não, né? Eu só tenho alterações genéticas do sistema central, nervoso central no autismo? Ou existem outras condições de saúde que levam a alterações no sistema nervoso central? Outras existem? TDAH pode ter alteração? Pode. Esquizofrenia? Pode. Transtorno bipolar? Sim, Depressão? pode. Ansiedade? Nossa, tudo isso. E toque? Toque. TOD? Todd. Eu posso dizer que na minha família eu nunca tive uma pessoa com essas condições de saúde? Deficiência intelectual? Então, a gente pode dizer que eu não tive um tio-avô, a gente escondia as pessoas que tinham esses transtornos no TDL passado? também, transtorno do desenvolvimento da linguagem também? Pode ter genes Também. associados. Apraxia. Apraxia. Então, vamos lá. Epilepsia tem genes. Epilepsia. Então, a gente pode... Dessa eu não sabia. A gente pode Epilepsia é carregar... convulsão. E a gente tem genes. Rafa começou a ter convulsão com 21 anos de idade. Quer dizer, ele passou a infância, a puberdade toda sem convulsão, olha só. Mas pode surgir depois, como tardio. Né? A gente tem. E aí... Eu tive Seis convulsões. 6 convulsões. E parou?
Ele tá tomando remédio ainda. Parou, Teoricamente, graças a Deus, parou. mas toma remédio. Tegretol, que é um remédio velhinho, deram os mais modernos, não sei o que, nada. Aí foi pra um velhinho, primeirão lá, um dos primeiros. Aí deu certo. A gente, no autismo, a gente fala que nós temos causas genéticas e causas ambientais. Ambientais intrauterinas, né? Então, Eu aprendi com ela, gente, porque ela falava ambiental, eu achava que ambiente, meio ambiente, árvore, sei lá, oi. Não, é intrauterina, né? Quando a gente fala ambiente, a gente tem que ficar muito... pensar muito o que é ambiente. Ambiente intrauterino, porque a gente está falando de um transtorno que as pessoas nascem autistas, que não adquirem. Sim. Então, a gente toma cuidado de falar que as causas ambientais são as causas o quê? Que acontece durante o desenvolvimento embrionário, Certo. durante o feto, durante ali o desenvolvimento fetal. E quem são essas causas ambientais? Idade? Idade É um paterna. fator. Ah, só a paterna. Idade Que paterna. legal, a culpa é do pai, ó. Não, vamos lá. Idade paterna, um homem de 45 anos tem 9% mais Já, a partir de chance 45. de ter um filho com autismo do que um homem de 25. A gente brinca assim, ó. Que é como se... Vamos pensar numa máquina de Xerox. Quando a gente coloca o toner. O toner, quando começa, Fortão. a gente começa a Vem que vem. fazer Xerox, Bombadão, no começo a tinta. tá bombadão. As letras estão Forte. perfeitas. Com o passar do Tão tempo, pretas e tão fortes. Bem pretas, né? depois que você começa a usar, ó, No final. lá depois de 1.000, 2.000, 3.000, depende da potência da sua Xerox, mas vamos pensar assim. O que acontece? As letras começam a apagar. Fraquinho, né? Fraquinho. O Rafa manja disso. É. Ele que Aí imprime começa a ficar apagado, uma letra apaga, né? Vamos pensar que isso é mutação. Vai acumulando, né? Com o passar do tempo. Então, é como se acontecesse isso com os homens. Com o passar do tempo, o sistema de reparo do DNA vai, ou então algumas ações como a epigenética, que é o controle, são alterações químicas que acontecem no nosso DNA, ele vai falando que alguns genes precisam ser bloqueados, param de ser expressos. E aí, ou então tem essas alterações genéticas, que é essa letrinha que não escreve, Mais apagadinha. essa letrinha que muda. Tá. Então, a gente diz que é isso que acontece no autismo, tá Interessante, certo? Então, idade paterna é uma coisa, a idade materna é outra, Também. porque surge a A partir de que síndrome idade? a partir dos 35, A mulher. porque a gente tem as cromossomopatias, que são as doenças já que alteram E os homens? os homens 45, E as mulheres? 35, e a gente tem a síndrome metabólica. Lembra dessas? Metabolismo. Que é a diabetes gestacional, que é diabetes. importante, a hipertensão e a obesidade. Esses 3 fatores, eles atuam naquele processo neuroinflamatório e das citocinas, que são aqueles hormônios, né? Aquelas substâncias que surgem no nosso organismo e que vai ali no ambiente fetal alterar o desenvolvimento do cérebro. E isso é uma síndrome metabólica e isso acontece com as mulheres, quando ela tem esses processos. Um remédio... Então, a partir dos 35, para a mulher já é meio complicado Já. engravidar. Já Existe é. a possibilidade do filho ser autista. Existe um risco, não significa que toda mulher que tem 35 vai claro. ter. Mas vamos pensar. Mas já existe esse risco. Aí daqui a pouco eu vou provocar vocês. Aí a gente tem o ácido valproico, que é um antiepiléptico e é também usado no controle de humor. E ele é o único medicamento que a gente tem comprovação que é fator de risco para o autismo. Paracetamol não é, tá? Não Pode tem. tomar paracetamol. Pode tomar paracetamol. Teve um Autista pode estudo autista, e a gente está falando de fator de risco. A gente está falando da mãe que toma paracetamol. Sim. Que a mãe grávida. A mãe grávida, porque a gente está falando de fator de risco que está ali no feto. Certo. Então, pode tomar. O que é risco é tomar ácido valproico, tá? Que é para...
é um antiepiléptico. Então, a mãe que tem epilepsia, Tem ou ela convulsão. toma para controlar o humor, certo? Ela já tem um transtorno de humor e ela toma ácido valproico. Então, ela pode tomar antidepressivo tipo Acerte, essas coisas. Pode tomar. Pode dar Antidepressivo. Não. Aí tem que ver que antidepressivo ela tá O tomando. Acerte. Só que antidepressivo, o que, que a gente falou? Depressão é fator de risco genético. Genético. Tá certo? Então, assim, tem gente que fala assim, vou tomar inibidor de recaptação de serotonina. Então, sertralina, todos esses outros. Aí fala assim, é fator de risco para o autismo. Não é. O que é fator de risco para o autismo é você ter depressão e ansiedade. Porque é fator de risco genético, não um medicamento. Tá? Ok. Agora, o que é fator de risco que a gente sabe na literatura? Prematuridade, baixo peso ao nascer, hipóxia. Tudo que ele teve. Prematuro, baixo peso, hipóxia. Hipóxia é. E uma outra coisa que é também, e que a gente está vendo cada dia mais na literatura, infecções durante a gestação. Então, mãe que tem infecção bacteriana, viral, é um risco. Mas, por exemplo, o Rafa nasceu com Apgar 10-10-10, apesar desse quadro. Ele já era autista? Já tinha a genética? Provavelmente. Ah, ok. Ele já era autista. Ele é Ok. autista desde... Desde a concepção. Na concepção ou durante o desenvolvimento. Porque, às vezes, ok. as alterações genéticas, elas acontecem durante esse neurodesenvolvimento. Ele não se tornou autista Ok. adulto. Ele, na verdade, não teve o diagnóstico. Sim, não teve. Ele não teve sinais e sintomas que foram vistos durante o seu desenvolvimento, no início ali, na fase... Porque, assim, o autista, quando ele tem um diagnóstico adulto, o que acontece é que ele não teve os sinais e sintomas e não teve seu diagnóstico. Não que... E pode ser que a gente faça o exame genético dele e não veja as alterações, porque a gente ainda não sabe quais são. Mas ele é autista desde que ele nasceu. Ele nasceu autista. E outros... Vocês lembram do Zika vírus? Que teve a síndrome do Zika vírus, as crianças com microcefalia? Sim. Hoje a gente está vendo que essas crianças que tiveram microcefalia, 5 a 10% têm diagnóstico de autismo, que é uma infecção. Então a gente está vendo porque tem uma relação provavelmente genética, ou que a gente ainda não sabe, desconhecida, porque é tudo muito novo. E tem agora estudos que estão estudando, é ótimo, né? Tem agora cientistas que estão estudando a relação do Covid com talvez diagnóstico de autismo. Uma delas é a professora Patrícia Beltrão Braga, que foi com quem eu trabalhei. Ela está estudando essa relação dos vírus com o autismo. O diagnóstico é clínico ou genético? O diagnóstico é clínico, baseado ali na experiência do médico, no DSM-5. A genética ela é uma ferramenta para auxiliar nesse diagnóstico, mas o diagnóstico ainda é clínico. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu falei para vocês que a gente tem ali os fatores de risco que são ambientais e que são majoritariamente genéticos, e que às vezes o pai e a mãe não têm essas alterações, mas o filho pode ter, e que eles podem ter outras condições, tanto carregar alterações genéticas que compõem esse quadro. Tem um modelo que foi feito pelos cientistas do Sick Kids Hospital, que chama modelo do copo. Não sei se vocês já ouviram falar. O modelo do copo é um modelo que diz o seguinte: vamos imaginar que o autista, uma pessoa, é um copo, tá certo? E que as alterações genéticas... vamos pensar. Alterações genéticas podem ser esferas, tá certo? A gente pode ter alterações genéticas ambientais. E a vacina de Covid? Vacina de Covid. Então, vamos lá. Vacina não é fator de risco para autismo, como paracetamol também não é, ácido fólico também não é. Alimentação não tem trabalho nenhum que mostre alimentação, metais pesados, todos esses fatores não são fatores de risco para autismo. Únicos fatores de riscos que a gente sabe que são fatores de risco para autismo e que estão relacionados às questões intrauterinas são
idade paterna, idade materna, ácido valproico, prematuridade, baixo risco ao nascer, infecções, hipóxia. Aí eles falam de gestações recorrentes com menos de 12 meses. Você já tem um irmão autista, que aí eu vejo como uma questão genética, tá? Então, só pegar esse gancho aí. Então, as mulheres que tiveram abortos recorrentes têm mais possibilidade de ter filhos com autismo? Por quê? Existe alterações genéticas que a gente vê num exame chamado de cariótipo, que são alterações como translocações, que podem explicar esse risco de abortos recorrentes. E essas alterações, como translocações, elas são alterações importantes para que a gente vê esse quadro de alterações importantes para tudo, né? Para esse risco de recorrência e para outras questões que envolvem aí o transtorno do espectro do autismo. Tá? Ok. Então, você ia explicar sobre... Eu vou explicar. Então, assim, existe um modelo na literatura que foi feito pelo Sick Kids Hospital que tenta nos mostrar essa complexidade, essa heterogeneidade do que é o autismo. Porque a gente tem um transtorno que é multigênico, porque envolve vários genes, não é um único gene. Multifatorial, porque é genético e ambiental. E o que a gente tem é a somatória de tudo isso. Então, vamos imaginar que uma pessoa é um copo, tá certo? Sim. E que as alterações genéticas e ambientais são esferas. As esferas podem ser maiores e menores de acordo com a importância, tá? Então, eu tenho aqui bolas diferentes. As menores são menos importantes e as maiores mais importantes. Então, eu não vou falar quais são ambientais ou quais são genéticas, mas só para a gente ter isso. Ok. E é um transtorno que a gente fala que envolve um limiar. Quando ultrapassa esse limiar, então, se eu tiver só essas duas alterações, eu não ultrapassei o limiar. Certo. Então, significa que não é autista. Tá. Se eu colocar essa, eu ultrapassei. Sim. Tá vendo? Ela passou a borda do copo. Então, eu poderia dizer que essa pessoa é autista. Se eu pôr essa daqui, também. Mais ainda. Tá? Então, Mas isso aí é nível 1, nível 2 ou não? Espera aí que eu vou explicar novamente. Então, vamos explicar um exemplo. Ó, eu tenho um pai e a mãe, uma mãe e um pai. Eles são autistas? Não. Eles Olhando ultrapassaram assim, o limite? Não. Vamos pegar essas bolinhas aqui, essas menores, e vamos imaginar que são os fatores de riscos ambientais. Tá? Intrauterino. Isso, os intrauterinos lá. Então, vamos pensar que o pai tem 50 anos, tá? E ele tomou ácido valproico. Antidepressivo. Anticonvulsivante. Anticonvulsivante. Tá? Aqui, ó, a gente tem uma mãe. E aqui, essa esfera aqui é uma variante comum. Uma alteração genética comum. Tá. A alteração genética comum é aquela que envolve mais de 1% da população. Deu para entender? E aqui aqui é a mãe. Vamos ver essa esferinha amarela. Vamos pensar que é uma mãe que tem 40 anos. Aqui ela tem uma variante comum, essa pretinha, uma alteração que acontece em mais de 1% da população. E essa daqui é uma variante rara. Tá. Olha o tamanho dessa esfera. Significa que é muito importante essa variante. Sim. Quanto mais rara, maior o tamanho, mais importante. E essa é rara, tá? Acontece em menos de 1% da população. Eles são autistas? Não. Não. Mas eles têm variantes. Sim. Isso significa que ele pode passar para os filhos? Pode. Pode. Eles tiveram 4 filhos. Ah, dá um tem, outro não. Aí, aqui, vamos pensar nesse caso. O que a gente vê? Tá dando para ver? Aqui a gente vê que ele herdou a variante da mãe. Ali, a mãe... A laranjinha. A laranjinha, a vermelhinha da mãe. A laranjinha do pai. A pretinha da mãe,
que é a variante comum, a variante comum, a variante rara da mãe, a branquinha, que eu falei que era o ácido valproico, e a amarelinha, que era a idade materna, certo? Se ele tivesse só herdado as variantes da mãe, ele seria autista? Ó, se eu tirar essa daqui. Não. Aí ele veio, Não ele seria. recebeu essa aqui, que é uma variante... É da mãe e do pai? Não. Não, é só Ela da mãe, né? Não. Essa Quem que é branquinha essa branquinha? é dele. É dele. A gente chama essa variante de novo. É só dele. Tá, já veio com isso. Já. Então, E é aí, genético, ó, autismo. é herdada... Não, o fato dele receber da mãe e do pai já é genético. Já é genético. É herdado. Sim. Mas ele ainda tem uma variante de novo. Dele, sim. Isso daqui é muito clássico da gente ter de variantes herdadas. Aí, ele teve outro filho. É autista? Não. Não. Esse Mas nada. recebeu a variante comum? Recebeu. Recebeu. Mas não é. E recebeu um fator ambiental Não ali da transbordou mãe. ali, não não é. transbordou. E esse aqui? É autista? Também não. Também não, mas recebeu a variante rara da mãe? Recebeu da mãe e do pai. Tá aí, mas não é. E ainda tem aquele de novo, não tem? Não. O branquinho, não é? Não, branquinho é fator ambiental. Ah, tá. Tá vendo? Ó, branquinho é fator ambiental da mãe e do pai, ó. Tá. Do pai, ó. Tá vendo? Tá. E aqui? Ultrapassou a borda? Sim. O que ele recebeu? A variante comum da mãe, Sim. uns fatores ambientais da mãe, outros dele. E essa variante é da mãe e do pai, essa branquinha? É dele, né? É dele. É grande, é importante? É muito. É rara É rara. e é de novo. Quanto Só maior, dele. Mais importante e rara. Mais importante. A E gente rara? chama... Depende, essa é rara, Ah, ok. tá? Tá. E essa daqui, ó, é só dele, é de novo. Ok. Esse autista é igual a esse? Não. São diferentes do Sim. ponto de vista Sim, genético. totalmente. E eu tenho uma explicação para dar para vocês. É como se a gente falasse que esse daqui é um autista que tem mais variantes herdadas, ele tem mais variantes... É como se ele fosse um autista nível 1. Porque a gente tem na literatura que autistas que têm variantes comuns mais herdadas são aqueles que têm menos comorbidades, atingem um grau de escolaridade maior e tem esse tipo de comportamento. Então, mais herdadas e não tem tantas comorbidades. A gente tem um artigo que mostra isso. Autistas que têm variantes raras são aqueles que têm mais comorbidades, são aqueles que têm aquelas condições mais raras, tá certo? E são não herdadas. Então, é isso que define os níveis de autismo? Não necessariamente, mas é isso que Mas a gente também. vê. Tá. Mas é o que a gente vê na literatura. E Que isso é a causa do autismo? a causa do autismo é genética e ambiental. A gente tem tanto variantes raras como variantes comuns que precisam. A gente tem a influência tanto genética como ambiental. A somatória disso é que leva ao autismo, mas precisa estar num nível, num limiar para atingir. A gente não sabe qual é esse limiar. A gente pôs que é a borda do copo. Então, eles precisam atingir esse limite para que eles sejam autistas. É isso que é importante. A gente não tem um transtorno que é um gene único. Só que, às vezes, essa alteração genética pode comandar. Então, você pode ter uma alteração genética muito importante que leva a ele ter todas as características que a gente fala. Então, assim, é um autista não verbal, é um autista que tem... epilepsia, é um autista que tem estereotipia, é um autista que tem... Pode ser, porque esse gene pode ser um gene que está relacionado a uma função do cérebro que a gente vê, é um gene que é muito importante durante o desenvolvimento. Agressividade, tá Sim, tudo aí, alimentação. Porque esse gene pode estar ligado com outros genes e na cascata ali daquela função daquela proteína, ela pode ser muito importante. Quando a gente está falando de gene, o que a gente está falando? De uma sequência de nucleotídeos
lembra dos nucleotídeos? O A, o C, o G e o T, aquela sopa de letras que a gente aprende no ginásio, que é o A, C, o G, que faz o DNA na aula de biologia. Aí você vai ter um gene, que é uma sequência daquele nucleotídeo. A partir daquele gene, você vai formar uma proteína. A proteína, o que ela faz? Ela vai comandar a sua célula para que a sua célula orquestre ali as funções do seu organismo. Então, vai falar, olha, faz essa sinapse, olha, liga esse gene, olha, faz não sei o quê. Então, na verdade, a gente é comandado por esses genes. Esses genes falam para o nosso organismo, olha, eu quero produzir mais isso, porque isso vai fazer com que eu pense mais rápido. Ou isso vai fazer a função de eu falar. Então, assim, não necessariamente nessa simplicidade, mas é que manda os nossos comandos, mas é esse gene que vai mandar a informação para a proteína e que vai fazer com que a gente faça as nossas atividades, que nossas células reproduzam isso. Então, às vezes, esse gene é tão importante para esse comando que ele afeta todo o funcionamento do nosso cérebro, todos os nossos comandos. Então, um único gene pode interferir nos nossos mecanismos moleculares de uma forma que afeta a nossa funcionalidade. Sim. Então, assim, uma troca de um nucleotídeo, ela é tão importante que vai levar à nossa disfunção. Por isso que a gente estuda genética. A gente estuda para entender se aquela troca, ela realmente está afetando a função daquele indivíduo. Tá certo? Sim. Então, a genética ela é importante para isso, porque ela entende o que está acontecendo. Então, o exame genético é fundamental. A partir de que idade, de mês de gestação, e ele é acessível? Valores? Olha, na verdade, a gente não... a gente fala para fazer o exame genético a partir de um aconselhamento genético que é feito por um médico geneticista ou por um médico neurologista, né, um neuropediatra, assistido por um médico, para que ele possa dizer qual é o exame que ele vai solicitar. A gente não recomenda fazer durante a gestação, mas sim depois do nascimento e até depois do diagnóstico. Porque como ele não é um exame que dá um diagnóstico, ele é um exame... O que vai fazer o exame? Ele é um mapeamento genético. O mapeamento genético, a gente tem vários exames genéticos. Cada um te dá uma resposta de uma pergunta. Então... Pode fazer lá no laboratório ou pode fazer onde? Esse exame? Você pode fazer em qualquer laboratório que faça análise genética. Mas a coisa é complicada, né? Mas difícil. Assim, o que é importante a gente saber sobre exame genético? Acho que isso é uma coisa interessante da gente falar. Sim. Ele não dá diagnóstico. E você, às vezes, não ter alteração genética não significa que não é autista. Sim. E um exame genético, quando você faz e não tem alteração genética... Muita gente fica frustrada. Fala assim, eu fiz o exame, não deu alteração. Ele é um exame negativo. Ele não é. Um exame genético sem alteração é um exame de exclusão. Porque você excluiu todas as possibilidades. Você excluiu as possibilidades de ter diversos diagnósticos. Sim. Você excluiu a possibilidade de ter diversas condições de saúde. Então, a gente precisa parar de falar que exame genético sem alterações já está errado, porque não é negativo, é sem alterações. E como assim? Tem diversos exames. Qual é a pergunta que você fez para aquele exame? Então, se você faz um cariótipo, o que você quer ver fazendo um cariótipo? Eu vou responder. O cariótipo é um exame que você vai ver se existem alterações numéricas e estruturais. Então, assim, eu tenho alterações no número de cromossomos, eu tenho alterações se o meu cromossomo se inverteu, se o meu cromossomo está faltando um pedaço. É como se eu estivesse fazendo uma foto do meu cromossomo. E aí, quando eu faço uma foto minha, eu sei se eu estou usando óculos, eu sei se eu tenho duas pernas, eu sei se eu tenho 2 braços, eu sei se eu tenho 2 olhos.
No cariótipo, eu estou vendo se eu tenho 23 pares de cromossomos. E se aqueles cromossomos, eles têm a forma que ele precisa ter. A síndrome de Down. Ela é o quê? A trissomia do cromossomo 21. Onde que eu vou ver isso? No cariótipo. Porque no cariótipo eu não vou ver se eu tenho o número certo de cromossomos. Então, qual o exame que eu veria? No cariótipo. É pena que não dá para fazer durante a gestação. Porque, por exemplo, se mesmo assim, se você descobre que seu filho vai ter alteração do 21, ou se vai Dá ser para autista. fazer no NIPT. Mas mesmo assim, aí você descobre que seu filho vai ser Down ou autista, que você faz o quê? Você tá com o bebê na barriga. Autista não dá para fazer porque é uma condição multigênica e multifatorial. Down dá. Porque você pode fazer Down alteração. ainda dá, mas aí você vai fazer o quê? É muito complicado. Você vai continuar com o bebê. É uma situação muito complicada, porque assim, você vai fazer exame genético para selecionar embrião, não pode fazer isso mesmo porque não dá. E ninguém faz exame genético para fazer eugenia. Sim. Né? Isso é uma coisa que dificultou muito as pesquisas genéticas no começo. Sim. Porque, você vai fazer exame genético para fazer eugenia? Não. Isso. Então, isso não. Aí você tem esse cariótipo. Você determina para saber. Então, se você tem risco de aborto recorrente, você faz o cariótipo, porque ele te permite ver se tem translocações, que são as alterações mais comuns quando você tem esse tipo de comportamento. Aí você tem um outro exame que chama array genômico, que é um exame que vai ver... Primeiro que você tem exames que vêm alterações cromossômicas. O cromossomo é como se fosse uma estruturinha em X. Então, você vê essas alterações, você vai ver, então, se ele tem esse número no cariótipo. E no array, você vai ver uma coisa muito interessante. Você vê as alterações cromossômicas e vamos imaginar que meu... Esse é o array. O array. Você vê assim, ó, tá vendo aqui o parzinho? Então, você vai ver se ele tá faltando um pedacinho, que é microdeleções, ou se ele tá com um pedacinho a mais, microduplicação. E isso é importante porque muda tudo. Se tem microdeleções, muitas microdeleções, elas estão envolvidas com quadros de deficiência intelectual, esquizofrenia, TDAH, quadros de autismo já. Então, microdeleções, a gente já sabe que são importantes. Então, a gente já pode entender que esse tipo de alteração é importante no autismo. E algumas síndromes, como síndrome de Phelan-McDermid, síndrome de Williams, síndrome de Angelman-Prader-Willi, são alterações que são microdeleções. Então, quando você não tem um exame desse alterado, você não pode falar que é negativo. Ele é um exame de exclusão, porque ele excluiu a possibilidade de ter essas alterações. Aí, quando você faz o genoma e o exoma, né? O exoma... São caros esses exames todos, São. Né? Mas eu vou contar já que dá para fazer pelo plano de saúde. Olha lá. Aí, Maravilha. quando você faz o genoma e o exoma, aqui a gente está vendo o DNA, assim, o cromossomo, né? Que é o DNA enovelado. Quando você faz o genoma e o exoma, você está vendo o DNA aberto. Você vai abrir a fita do DNA e lembra da sopa de letras? O A, o C, o G e o T? Faltei na aula de biologia, essa aula faltou. Mas você não vai ver agora o DNA todo enroladinho. Você vai ver se tem alterações abertas, se vai ter alteração no A, no C, no G e no T. Nesses genes. Mas aí você vai contar para os pais, e aí, o que vai fazer? Você tem que procurar um médico. Aí, o genoma e o exoma, você vê essas alterações, que é diferente. Vê troca de nucleotídeo no gene, tá? Só que o que é legal? Esses exames têm resolutividades. Que significa, qual a chance que eu tenho de encontrar alteração genética? Porque não é 100%. Olha só a escala de resolutividade. O cariótipo é 3 a 5%, é baixo. Então, são as alterações que menos ocorrem. O array, 15 a 20%, baixo. O exoma, 43%. E o genoma, 34%.
O exoma é o maior. Então, hoje a gente está vendo que o exoma é o melhor exame risco-benefício no sentido de você encontrar alterações genéticas. Sim. Porque a gente faz a análise de 20 mil genes. Que dá mais probabilidades, né? Então, 20 mil genes e a gente não vê só autismo. Sim, A gente vê... Down. Não, Down Down não. é só no cariótipo. Só no cariótipo. Mas a gente vê síndromes raras, que são alterações que muda essa troca de nucleotídeo. A gente pode ver alterações com comorbidades que são TDAH, apraxia, epilepsia. Então, todas essas alterações, quando a gente faz um exame genético do nível do exoma, a gente pode ver. E o mais importante, quando você faz um exame do tipo do exoma, depois de 1 a 3 anos, o American College of Medical Genetics and Genomics, que é o órgão regulador que nos dá as diretrizes para fazer um exame genético, ele fala que depois de 1 a 3 anos a gente tem que reanalisar se não tiver alteração genética. Então, você pode voltar para os bancos genômicos e fazer ele de novo. E ter a chance de encontrar uma nova alteração. Então, é por isso que, por exemplo, as crianças têm 2 anos de idade... Ela fala, tudo bem, normal, tudo ok, tudo bem. Depois, com 2 anos, ela já não olha mais nos olhos, ela já não atende mais o seu comando, vem aqui, ela não vem. Faz sentido, não? Faz sentido por conta da poda neural. Sim. Então, depois de um tempo, vai tendo as podas Mas neurais. Mas ele regride, como é que a pessoa... Tudo bem, não tem nada. Depois de 2 anos, ele começa com traços... Por conta das podas neurais. E aí você pode ter essa questão de regressão. Mas a gente tem que tomar cuidado. Não tinha nada, ou por ser... às vezes tem um desconhecimento e não percebeu alguns sinais... E aí fala que não tinha nada. Acho que são coisas... A gente é leigo, a gente é pai, né? Pai e mãe. Você tá lá, ele não anda na ponta do pé, anda tudo bem, ele te olha, ele conversa. Você fala, dá a mãozinha, ele dá, tarará, tudo bem. Depois, com 2 anos, já vira tudo. Mas é porque conta, às vezes, que você tem as podas neurais. E aí, é uma coisa automática que não tem como interferir nisso. Não, é do sistema nervoso. E aí, você... Na verdade, você não percebe, você vai vendo com o passar do tempo que ele já tem essas alterações, ele já tem... ele já tinha, mas ele não apresentava, ele já tem esse mecanismo, e aí você vai só perceber mais um pouco na frente. Então, nem foi uma regressão, na verdade? Porque ele já tinha o autismo, ele já tinha tudo. Na verdade, ainda tem coisas que a gente não sabe do autismo, que a gente vai acabar sabendo com o passar do tempo. Sim. Vamos falar dos preços dos exames? Olha, um exame... Você falou do convênio, né? O convênio, hoje, de acordo com a ANS, ele tem que cobrir a maioria desses exames. Então, a única coisa que ele pede que seja sequencial. Então, comece primeiro pelo cariótipo. E é importante, quando faz com um plano de saúde, que ele comece... que o médico que faz a solicitação, primeiro que com plano de saúde, é preciso fazer a solicitação ou um neuropediatra, ou um neuroadulto, um neurologista, ou um geneticista. E esse pedido, ele tem que ser muito bem embasado, mostrando as características clínicas do paciente. E é importante que, se o paciente tenha deficiência intelectual, isso seja mencionado, porque hoje a deficiência intelectual... ela já é colocada de uma forma muito mais absoluta que o autismo para os exames genéticos. Então, ele precisa ser um pedido muito bem embasado com as características clínicas do paciente. Aí você começa pelo cariótipo, depois você vai para um exame que é o de síndrome de X frágil, que a síndrome de X frágil é a síndrome que cursa com a segunda maior causa de deficiência intelectual. Primeiro é a síndrome de Down, depois é a síndrome de X frágil. X frágil. Então, geralmente, o convênio pede cariótipo, depois exige que faz síndrome de X frágil, principalmente se o paciente for menino, né? Porque é uma condição ligada ao X, né? É importante. É o cromossomo. X. E aí, a gente vai para o síndrome de X frágil.
Depois, a gente acaba fazendo o array genômico. Então, terminou esse, vai para o array genômico. O array genômico também tem que embasar para esse pedido, e se tiver deficiência intelectual, que coloque, se tiver dismorfismos, que coloque, mas também precisa de um neuro ou de um geneticista, e sempre mencionando, já fez cariótipo. Mas se for autista, pode ter que fazer em hospital? Não. No laboratório. O único exame que precisa ser de sangue é o cariótipo. Os outros pode ser coleta de saliva. O que legal. facilita muito a vida do paciente. Muito, só com a saliva. E o exoma, que é feito depois de todos eles. Geralmente o convênio acaba sendo mais exigente para chegar no exoma. Embora a gente tenha lutado muito. Caro, né? Custa o quê? Uns 5 mil reais? Uns 4 a 5 mil. O array de 3 a 4 mil. E o cariótipo eu não sei te informar. Mas não, é menos. De 500 a 1.000. Uns 800. Tá. Eles têm uma escala. Tá. O convênio, eu vejo que... E o que é mais importante, e que hoje os convênios ainda não sabem, é que o exoma já abrange o array. Que eles não deveriam fazer o array. E eles ainda pedem. Porque as alterações de microdeleções e microduplicações, nós conseguimos fazer no exame do exoma. Tá? Mas eles não fazem ainda. Isso que é o mais triste. Porque se eles começassem ao contrário, por mais que fosse mais caro, eles poderiam detectar as alterações e não precisariam fazer os outros. Com certeza. Só para finalizar, eu queria saber quais as chances de se ter um segundo filho com autismo quando já se teve o primeiro. Vamos lá. Quando é gêmeos, o risco de concordância, quando é monozigótico, é 90%. Se é dizigótico, é 20%. Quando é autistas, o primeiro filho vai para o segundo, é de 9% a 18%. Quando você já tem 2 filhos, é de 33% a 50%. Se é filhos de pai... pelo número de filhos e se são gêmeos. E se você é meio-irmãos, 6%. Nossa. E assim... Do momento que você tem um filho autista, você já tem um risco de recorrência, tá? Então, não adianta. Não, pode ser maior ou menor, você pode fazer o exame genético, fazer um aconselhamento genético, que é bastante importante. Quem faz isso são os médicos geneticistas. Médicos geneticistas. Aí você faz o aconselhamento genético e se tiver alterações genéticas, ele pode te dizer que esse risco de recorrência é maior ou menor, de acordo com cálculos que ele faz e com... o histórico ele vai fazer um planejamento familiar. Aí ele vai ver, vai fazer toda essa família, o planejamento. Ele vai ver esse risco de recorrência, tanto do autismo como de outras condições. Então, é muito importante que seja feito um aconselhamento genético. Ele vai ver fazer toda... Ele vai te indicar quais os exames. Então, é muito importante que se procure um médico geneticista. Muito bom. Então, nossos agradecimentos à cientista, bióloga e cofundadora do Datismo, Graciela Pignatari, que nos deu uma aula, foi praticamente uma professora de biologia aqui pra gente, né? Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no podcast Papo Inclusivo. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Dá para pegar o contato dela? A gente vai pedir para... A gente deixou de falar alguma coisa importante? Muito importante? Não, acho que falamos tudo. Tá. Deixar seu contato. Quem quiser falar comigo, tiver dúvida, Grapignatari é meu Instagram. Pode me procurar por lá. E espero que tenham gostado. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Valeu, tchau.